Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com lesões de nervos periféricos. Hoje o objetivo dessa aula seria falar para vocês um pouco sobre as transferências miotendinosas para recuperar o movimento de extensão do punho, dos dedos, que pode decorrer de lesões do plexo braquial ou mesmo lesões no nervo radial ao longo do braço. Então, existem diferentes tipos de lesões que podem levar o paciente a perder o movimento de extensão do punho e dos dedos. Aí o que acontece? O paciente às vezes tem a mão boa, né? A força de preensão está boa, porém não consegue pegar os objetos adequadamente porque ele não consegue posicionar a mão, deixá-la numa posição mais ergonômica para estar executando o movimento. E dependendo da extensão, né, do comprometimento, da intensidade do comprometimento de alguns nervos, ele ainda perde até a função de estender o cotovelo. Então existem algumas doenças, como as lesões do plexo braquial, aquelas que comprometem, por exemplo, o tronco médio, elas podem levar o paciente a perder num grau maior ou menor a capacidade de fazer a extensão do punho e dos dedos. Outro tipo de doença que pode acarretar esse tipo de manifestação motora são as lesões do nervo radial. Quando isso acontece, geralmente são nas fraturas de húmero, porque o nervo radial ele tem uma característica de contornar, ele tem um íntimo contato com esse nervo, com esse osso. Então, quando o nervo está deixando a região axilar posterior, ele contorna. Ele vai fazer um contorno nessa região do húmero e aí pela proximidade com o osso ele fica, como se diz, mais frágil, mais sensível a lesões. Então tem essas fraturas do húmero. Outra possibilidade são lesões por arma branca, por exemplo, faca, né? A facada que comprometa, né? Seccione o nervo ao nível do braço, por exemplo, ou projetil de arma de fogo, etc. Então, uma vez que o paciente tem isso, que acontece esse tipo de manifestação neurológica, muitas vezes ele vai ser submetido, conforme a gente já havia falado aqui em outros vídeos, a uma cirurgia de reconstrução do nervo, com o intuito de tentar recuperar, né, ocorrer uma reinervação dessa musculatura extensora do punho e dos dedos para o paciente recuperar esses movimentos através da cirurgia de reconstrução, que poderia ser no plexo braquial ou mesmo no ponto onde ocorreu a lesão do nervo. Aí vai depender da causa. Se for do plexo braquial, é um tratamento específico do plexo braquial, e se for uma lesão do nervo periférico aqui no braço, vai ser uma cirurgia nesse ponto. Existe uma modalidade de tratamento que chama transferência miotendinosa, em que o paciente ele tem uma característica bem interessante, que ele pode realizá-la tardiamente, mesmo anos depois que ocorreu a lesão. Então nessa cirurgia, tendões que funcionam, de músculos que estão funcionantes, são sacrificados, eles são seccionados e suturados em outros tendões que perderam a função. Então dessa forma a gente secciona vários tendões e a gente vai mudá-los de posição com o intuito de restaurar o movimento de extensão do polegar, de extensão do punho, de extensão dos dedos. Mas de toda forma o paciente ele tem que ter um movimento bom de flexão do punho e flexão dos dedos, para que a gente faça essa cirurgia com uma taxa melhor de sucesso. Essa cirurgia é interessante porque ela poderia ser feita no paciente com a lesão de plexo braquial antiga, em que ele não recuperou o movimento de extensão dos dedos e do punho. E poderia ser feito também no paciente que teve uma lesão no nervo radial antiga, já tem muito tempo que aconteceu, que nesses dois casos, pelo tempo de evolução
pelo longo período, né, que aconteceram os eventos traumáticos, já não é possível mais trabalhar com o processo, com com a reconstrução do nervo aí, com ou sem enxerto de nervo. Então, é uma cirurgia bem interessante para esses casos. Mais uma vez falando, pacientes que perderam o movimento de extensão do punho e dos dedos, que decorrentes aí no caso de acidentes que envolveram o plexo braquial ou o nervo radial, especialmente ao nível do braço. Então, eu gostaria que vocês deixassem suas dúvidas aí. Eu vou estar esclarecendo todas elas assim que possível. Tá joia? Tudo de bom e até um próximo vídeo.